Eu não tenho dúvida nenhuma que o que a gente faz aqui, o que vocês fazem aqui, que na verdade o prefeito tem que ter a capacidade ou a sabedoria, pelo menos essa eu tenho, de escolher as pessoas adequadas para as funções, e aqui eu escolhi a Cláudia Coxim, então acertei em cheio. Isso que eu não tenho dúvida nenhuma que o que vocês fazem hoje nessa cidade é a maior revolução que acontece no Brasil hoje. Não estou falando só a maior evolução no campo educacional, não, essa certamente, mas é a maior transformação que acontece no Brasil hoje, que pode nos preparar e nos mostrar daqui a um pouco tempo, daqui a muito pouco tempo, uma enorme diferença para a cidade do Rio de Janeiro em comparação com o resto do Brasil. Todo mundo sabe e ouve falar que se a gente quer ter um futuro melhor para o Brasil, e esse é o momento da gente construir o futuro, é o momento por causa dos dados demográficos, é o momento que tem ali um espaço de tempo positivo para fazer essas transformações, é o momento porque o Brasil vai vivendo um bom momento econômico, é um momento porque o país tem condições, mas todo mundo diz que nesse momento o fundamental é a gente acertar na educação. Tem convicção que esse dever a gente está cumprindo de fazer essa transformação. Então essa transformação, ela tem um prefeito que escolhe direito uma secretária que é competente a dar com o pé, mas que se não tiver embaixo, na base, nessas empresas espalhadas, desculpa aqui usar a expressão empresas, mas nessas unidades espalhadas pelos cantos dessa cidade, né, dificilmente a gente consegue levar a cabo essa transformação que a gente pode querer e planejar. Portanto, quem faz essa transformação são vocês. Né, tinha uma coisa muito simbólica no início do nosso governo, né, eu falo isso toda reunião que eu faço com a educação, toda inauguração que a gente faz. Semana que vem a gente vai inaugurar, sei lá, 18 EDs, não é isso? 18 EDs. Mas toda reunião que eu participo, eu falo isso. Tem uma coisa que é aquilo que você comunica na política. Né? Eu fui candidato a prefeito em 2008 e percebi claramente que tinha ali uma coisa absurda acontecendo na educação carioca e que eu tinha que comunicar para a população entender. Eu não ia ficar ali explicando na televisão, ou na hora de eu pedir os votos para ser eleito prefeito, eu não ia ficar explicando para as pessoas o que era o sistema de progressão continuada, o sistema de ciclos, isso e aquilo. Né? O que você tinha na cidade do Rio de Janeiro, na prática, sob o argumento de que se estava fazendo o sistema de ciclos e progressão continuada, o que você tinha era, sim, para se alcançar notas positivas do INDEB, uma aprovação automática, a população chamou assim, que era que gerou que era muito maléfica para a educação do nosso município. Então eu disse para a Cláudia, quando eu convidei a Cláudia, eu falei, Cláudia, tem uma coisa que não tem jeito, né, que é acabar com esse modelo de aprovação automática, o que não quer dizer que a gente aí, numa conversa com a secretária, eu posso dizer isso, porque ela vai entender, e com vocês eu posso dizer isso, porque vocês entendem. O que não quer dizer transformar num sistema de reprovação automática e permanente. O que não quer dizer necessariamente que a gente vai interromper uma reflexão sobre a progressão continuada ou sobre ciclos de uma maneira diferente, porque você pode fazer essas coisas, mas desde que você bote reforço escolar, desde que você dê condições para as coisas acontecerem. Então, eu sempre tive muita clareza disso, porque na hora que a gente comunica na política, se eu tiver que explicar tudo isso que eu estou explicando, a maioria das pessoas já não entendeu nada, porque no final do dia, gente, é o seguinte, a mãe bota um filho na escola, e ela quer que aquela escola ensine que o filho dela aprenda, e que saia dali melhor, né, que saia dali preparado para a vida. Então, a gente comunicou muito isso, mas eu tenho muita certeza que isso foi só o início de uma transformação, né, o início de uma transformação em que a educação, através do trabalho da Cláudia, do nível central, de todos os diretores, passou a exigir dos alunos, passou a fazer avaliação bimestral, passou a colocar reforço escolar, passou a ter um direcionamento pedagógico importante, relevante. É claro, cada professor tem seu estilo, né? Cada pessoa tem seu jeito de ensinar, mas é importante que a gente saiba que os nossos alunos vão sair com um conhecimento
enfim, mínimo, ou pelo menos igual de algumas, nas matérias que tem que aprender em salas de aula. Eu acho que isso, a ideia da gente aceitar o desafio ainda em 2009, de que nós vamos chegar, e esse não é um desafio do político Eduardo Paes, nem pode ser um desafio da administração do Eduardo Paes. Essa cidade tem condições e dispõe de recursos, sim, para ter todas as escolas com ensino em tempo integral, que é assim que tem que ser, assim que tem que ser no mundo inteiro, é assim que tem que ser no Rio de Janeiro e no Brasil. Portanto, esse tem que ser um desafio que vocês vão comprar. Tem uma hora que eu vou sair daqui, tem uma hora que a Cláudia vai sair daqui, e vocês vão continuar na educação carioca. E esse desafio tem que ser uma espécie de bandeira que vocês vão levantar e dizer, ó, seja quem for o prefeito, seja quem for a secretária, essa é uma meta definida por lei, para a cidade do Rio de Janeiro. Nós queremos isso para as nossas crianças, nós queremos isso para a nossa educação. É o ginásio experimental, enfim, uma série de inovações muito importantes. Nós temos trabalhado o tempo todo para dar as condições para os profissionais trabalharem, para poderem desenvolver suas tarefas. Aliás, é uma boa novidade. Esse ano eu estou anunciando, não sei nem se eu falei isso já, mas a gente vai acabar com essa discriminação com a educação. Todos os servidores da educação, inclusive aqueles que estão na escola, passarão a receber o ticket de alimentação esse ano, que é uma excepcional novidade. Então, a Prefeitura do Rio, ela vive uma situação que é uma situação que eu diria, comparando com os outros entes da federação, com o próprio governo central, é uma situação invejável, do seu ponto de vista de organização e do seu ponto de vista financeiro. Esqueci de falar que nós estabelecemos as metas. Bom, secretária, bom dia a todos, essa plateia imensa e bonita. Secretária, vamos começar nossa conversa, Nesses últimos 3 anos, muito já foi feito, para alçar a educação municipal carioca a um nível de excelência que a população deseja e merece, Bom, então vamos agora enumerar algumas dessas conquistas. Eu gostaria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre o currículo único para todas as escolas. Bom, muito bom dia a todos. Aqui nós estamos eu gostei da expressão talk show, não talk show, mas com todos os diretores eleitos na nossa rede, são os 1.065 diretores de escolas, mais de 300 diretores de creches e EDs. É uma grande alegria estar com toda a nossa rede. Desculpe cortar a lógica do talk show e dizer uma coisa que está apertada aqui na garganta e no coração. Nós somos a FME. Parabéns a todos. Meus parabéns. Cada um dos diretores eleitos ou reeleitos. Bom, nós pensamos nesse formato porque em cada CRE, tirando a 8ª CRE, nós fomos e discutimos um pouco como é que a rede avançou, e vai ser muito mais interessante num processo de conversa, pensar no que aconteceu desde 2009. E Carla, é verdade, a primeira coisa, se a gente for dizer o que é central para essa revolução que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, é a ideia de ter um currículo único. Porque sem currículo único não há equidade possível. Se cada escola da rede tivesse um currículo diferente, nós correríamos uma série de riscos. Primeiro, nós pararíamos de ser uma rede. E um currículo claro. O Rio de Janeiro já tinha um currículo, que era o Multieducação. Só que o currículo Multieducação, ele era, espírito de época, muito genérico, era difícil saber em que momento cada criança precisava aprender o quê. Agora, nós temos um currículo detalhado, coordenado pela mesma pessoa que fez o Multieducação, que foi a Isa Locatelli. Ela coordenou essa ideia de organizar por bimestres, combinando em provas bimestrais. Assim, a cada momento, nós sabemos se as crianças estão aprendendo, que crianças precisam de reforço escolar, como que a escola está se
desempenhando, como que ela está desempenhando frente à média da rede. A direção da escola tem dados para sua avaliação e para ação. Então, o currículo único foi um avanço importante e foi o que nos permitiu também fazer a Educopédia, porque quem não sabe o que quer ensinar, põe o computador ou põe alguma coisa e o computador fica lá solto, né? Nós hoje sabemos o que cada criança precisa aprender, inclusive na pré-escola e na creche. Currículo em todos os níveis. Mas aí a senhora inovou, né? Ao criar as orientações curriculares e os cadernos de apoio pedagógico. Que benefícios isso trouxe para o ensino? Bom, não fui eu que inovei. Quem inovou foi a Helena, né? A subsecretária Helena. Uma salva de palmas para a subsecretária Helena. Foi a subsecretária Helena junto com a Nazaré, que foi a equipe que transformou esse currículo em orientações claras para os professores. E cadernos, inicialmente só de exercícios, para se usar no reforço escolar, para se usar na dinâmica de aulas. Posteriormente, esses cadernos foram aperfeiçoados e contém tanto a teoria ajustada ao nosso currículo, quanto exercício. Mas o que é mais interessante, é uma pergunta que muitas vezes me fazem, mas e o livro escolar? E o livro que o professor escolhe? O livro, ele não é ajustado ao nosso currículo. Cada professor, cada escola escolhe seus livros. Eles são uma complementação importante do que é trabalhado nas apostilas. E lembrando, nós tomamos uma decisão muito importante na rede. Os cadernos não são de uso obrigatório. Eles são um instrumento com que o professor conta. Não é possível exigir do professor uma boa aula se não se dá os instrumentos para que isso seja feito. Então, os cadernos, a Educopédia, as orientações curriculares é uma base importante para o professor atuar. Agora, o que conta no fim do dia é a magia do professor, da relação do professor com cada aluno. Os materiais ajudam. Quem determina, quem faz a revolução na educação é cada professor em cada sala de aula. Secretária, e uma outra medida efetiva diz respeito às provas bimestrais, inclusive de redação, né? Como é que a rede está respondendo a isso? Muito, muito bem. As provas bimestrais são um ponto de controle. Eu ficava muito triste, Carla, quando eu observei, quando cheguei aqui, que algumas escolas ou alguns professores tinham decodificado a progressão continuada, o fato de que a criança vai sendo aprovada com não necessidade de dever de casa e de provas. E nenhum documento legal estava dizendo que não precisava dar provas, mas alguns professores acharam que então não precisa prova. Sem prova, como é que um professor sabe se as crianças estão aprendendo? Às vezes são salas mais cheias, lotadas, 40 alunos aprendendo matemática. Como é que eu sei que um aluno especificamente não está aprendendo e precisa de reforço? As provas bimestrais unificadas, elas deram uma organização na rede. E todas as escolas depois completaram as provas bimestrais de português, matemática, ciência e redação com as suas provas de história, de geografia, de artes. Mas tem um comentário importante sobre redação. Quando a gente introduziu a prova de redação, nós vinculamos a redação com a leitura. Hoje eu estava lendo no jornal O Globo que os alunos do ensino médio, foi feita uma pesquisa, eles leem muito pouco. Essa pesquisa nós fizemos em 2009 na nossa rede, constatamos a mesma coisa, que os alunos de 7º a 9º ano praticamente não liam. Quando a gente vinculou a redação ao livro de que você mais gostou nesse bimestre, essa é a provocação, são inúmeros professores que me escrevem no Twitter ou por e-mail, contando o que aconteceu nas suas salas depois que essa redação começou a acontecer. Eles começam a escrever mais e eles começam a ler
mais. No começo, vamos ser honestos, no começo, muito aluno de 9º ano lendo livro fininho que vai depressa. Mas como nós temos bons professores de salas de leitura, foram provocando os alunos e passaram a ler livros à altura da idade deles. Muito bom. Pois é, e as crianças passaram por tantas avaliações, né, secretária, internas e externas, né? E de que forma essas avaliações estão ajudando a melhorar a qualidade do ensino? Deixa eu fazer um comentário importante. Uma vez eu li um desses e-mails que percorre a rede, dizendo que a Finlândia não tem avaliação. Finlândia é está em 3º lugar no PISA, já teve em 1º, mas está sempre disputando os 3 primeiros lugares. Eu estudei o sistema de Finlândia, lógico que há avaliações. Há avaliações externas, eles participam do PISA, eles têm uma avaliação nacional e tem provas nas escolas. Lógico que podemos pensar em estratégias de provas mais modernas, no futuro, inclusive usando o computador, mas não há como saber se a criança está aprendendo sem haver algum mecanismo de avaliação. E o que foi mais interessante, nós criamos a prova Rio como avaliação externa. Já existia uma prova que chamava prova Rio, mas não era externa, ela era aplicada pelos professores, com aplicador externo e avaliador externo. Com essa prova, a gente detectou quais são os 10% dos alunos que tiveram as piores notas. E a gente pôde criar um Nenhuma Criança Menos, um reforço escolar focado naquelas crianças que têm mais dificuldades. Também com essas avaliações, nós pudemos saber quais eram as escolas que estavam com mais dificuldades. Cada escola com mais dificuldades ganhou uma escola madrinha. Uma coisa muito bonita, Carla. As escolas que foram apadrinhadas, em muitos casos, superaram suas escolas madrinhas. Ou seja, a avaliação externa serviu como um elemento para a escola dar um salto. Aliás, devo anunciar que as escolas do amanhã, que são aquelas que atuam em áreas mais desafiadoras, pelas avaliações externas e internas, nós observamos que a média delas está se aproximando muito da média da rede. Elas estão praticamente empatando. E quando nós começamos, estavam lá atrás. Tudo isso, por que a gente sabe? Porque faz avaliação. É isso que permite a gente saber que não é só poesia, não é só falar palavras bonitas no ar. É esforço, é sangue, suor e lágrimas e muita alegria depois. Pois é, secretária, no início da sua gestão, a rede tinha um déficit de 7.500 professores. De lá para cá, a senhora promoveu alguns concursos e eu lhe pergunto, como é que está o quadro funcional da rede hoje? Olha, a gente nunca zera o déficit permanentemente, porque tudo depende de problemas sazonais. Fevereiro é um mês em que, por vezes, professores entram de licença. Então, no fim do ano, dia 21 de dezembro, nós estávamos com déficit zerado e, ao mesmo tempo, com um número recorde de licenças. Se as licenças não aumentarem, nós começamos o ano bem. Vai depender tudo do aumento de licenças. Mas há outros comentários. Realmente, o ano de 2010, nós entramos com 7.500 faltando. No ano de 2010, nós fechamos com 800 faltando. E esse ano fechamos com praticamente zero de déficit de professores. 81 professores faltando. Esse ano nós não sabemos como é que começamos, porque depende da dinâmica de biometria ou coisa assim, mas há grandes chamadas acontecendo agora. Mas o que é mais interessante, os diretores sabem disso, é que progressivamente a gente pôde melhorar a estrutura das escolas. Hoje, a maior parte das escolas da rede, um probleminha na 7ª CRE, mas a maior parte das escolas da rede estão com porteiros. A maior parte das escolas da rede está com agentes educadores.
Ainda não é o número ideal? Não, não é. Nós queremos avançar muito mais. Mas as condições de atuação dos nossos professores e diretores melhoraram muito. Também nas nossas escolas, nós conseguimos, aliás, não chegaram ainda nas nossas escolas, conseguimos aprovar uma lei que cria o cargo de secretário escolar. Isso vai ser uma ajuda e tanto para as direções. Já foi autorizado o primeiro concurso e o edital deve sair nos próximos dias. Isso resolve toda a questão de infraestrutura na escola, Carla? Não, não resolve. Mas é impressionante se a gente pensar que foram só 3 anos. A revolução na educação, na maioria dos países, como o Japão fez em um determinado momento, a Coreia que fez e está se destacando sempre, Singapura, leva de 10 a 15 anos. Nós não mudamos da água para o vinho, mas nós demos passos importantes. Porque nós temos, Carla, os melhores professores dessa cidade. Vamos combinar que quem não está na nossa rede, ou é porque tem uma carga horária completa nas escolas privadas, ou é porque não passou nos nossos concursos. Os nossos professores são os melhores da cidade. A gente está fazendo a revolução na educação porque nós temos os melhores professores e os melhores diretores. Eles passaram, antes de se candidatar, e foi isso que o prefeito quis dizer, por um curso, trabalhando o dia inteiro, fizeram um curso à noite, das 2 às 4 da manhã, mais ou menos, um curso, uma prova, defenderam um projeto de melhoria para a escola, para uma banca muito rigorosa, e depois tiveram que se eleger numa condição em que o professor não tem peso 2. Tiveram que trabalhar com a comunidade. Então, não tem por que a gente não explodir em 2012, não é verdade? Pois é, secretária, e uma antiga reivindicação também foi atendida com a volta dos estagiários às escolas, né? Olha, os estagiários, eles precisam estar nas nossas escolas para se capacitarem para o que vão encontrar no futuro. Eles depois vão atuar em escolas, e muitos deles, no passado, nunca tinham pisado antes das escolas. Quantos diretores que me relatam que recebem professores que é a primeira vez que ele pisa numa escola, né? Depois viram professores fantásticos, mas é muito importante para quem quer ser professor fazer estágio. Mas eu vou dizer mais, é muito importante mesmo para quem não queira ser professor. Para aquelas pessoas que vão ser engenheiros, que vão ser outras profissões, e que essa vivência como estagiário numa escola contribui muito para entender, para desenvolver a sua cidadania, para desenvolver competências necessárias para a profissão que ele escolheu. Ou para a formação desses professores e para os próprios alunos, né, secretário? Mas eu vou aproveitar que você falou que o prefeito anunciou. O prefeito anunciou uma coisa que nós queríamos muito, não é verdade? Que é o ticket refeição. Essa ideia da educação, os servidores, e disse ele, eu estou repetindo o que ele disse, que todos os servidores da educação vão ter ticket refeição, eu acho que vai ser uma ajuda incrível. Não é do ponto de vista salarial, não. É do ponto de vista até da saúde dos nossos servidores. Porque comer na escola comida de criança não é o ideal. Não é o ideal. Vamos aproveitar e começar uma campanha de combate à obesidade entre os nossos servidores, que agora vão poder comprar comida adequada para cada um, não é mesmo? Secretário, uma outra ação que superou todas as expectativas foi o programa de voluntariado. Eu queria que a senhora falasse sobre esse programa. Os voluntários é uma estratégia interessante que acontece nos Estados Unidos, na Europa. Os pais, as famílias, pessoas da comunidade são voluntários nas escolas, seja para o reforço escolar, seja para ajudar no dia a dia das escolas. Quando nós introduzimos em 2009 o voluntariado nas escolas, já havia os amigos da escola, mas muito pontual. Nós, em cada escola, fizemos uma votação, uma decisão, se queriam ou não ter voluntários.
Inicialmente, 600 escolas aceitaram. Hoje, todas têm voluntários. E os voluntários vêm ajudando muito. São mães educadoras nas 151 escolas do amanhã, são psicólogos que vão atender as crianças nas escolas. Hoje já temos um número incrível de voluntários que doam seu tempo. Eu lembro, na Lencastro, um grupo de ex-alunos, são 15 ex-alunos que foram atender as crianças de jovens de segundo segmento que tinham mais dificuldade. Tem sido uma ajuda incrível para as escolas, mas é muito importante a gente lembrar que ao mesmo tempo que a gente tem estagiários e voluntários, quem organiza o processo educacional é o professor. Professor, essa figura única no processo educacional e que a gente vem discutindo muito como o perfil do professor vem mudando, inclusive com as novas tecnologias, de ser um fornecedor de aulas, né? Eu dou as aulas, aprendeu, se não aprendeu, eu reprovo ou eu não presto atenção. Poucos professores eram assim, mas havia ainda essa visão desse perfil para um assegurador de aprendizagem, alguém que media a relação dos alunos com o conhecimento. Está sendo um processo impressionante na rede. E a senhora sempre afirmou também que sem a participação das famílias é impossível promover esse salto de qualidade de que o ensino carioca tanto precisa, né? Que ações foram feitas nesse sentido? Bom, se a gente perguntar para qualquer professor nosso, qual é o seu maior desafio, ele vai apontar: o meu maior desafio é o desinteresse de certas famílias, a desatenção que não. E se a gente for focar, a gente vai perceber que muito dessa desatenção acontece nos anos que a criança mais precisa, que é na transição para a adolescência. O menino está virando adolescente, é o momento que ele mais precisa da família, e a família decide que ele já virou adulto, que não precisa mais atenção. E esse é um problema que nós temos que resolver. Então, nós criamos os guias de educação em família. Esses guias de educação em família orientam os pais com como apoiar a ação da escola em casa. Como que a gente pode fazer para que cada criança aprenda cada vez mais. Porque o papel da família é muito importante. Sim, nós educamos crianças mesmo que a família não se interessa, mas se a gente conseguir envolvê-los, vai ser muito melhor. Nós criamos um outro específico para alfabetização. Então, orientação para as famílias que tem uma criança sendo alfabetizada. Mesmo que a mãe seja analfabeta, ela consegue criar ambientes em casa. Orientar que a criança pode tirar livros, que a criança deve ler antes de dormir. Orientar como ajudar em casa com a alfabetização dos filhos. Esse ano, nós temos algumas novidades. O Guia de Educação em Família para as famílias com crianças com deficiência. Para os pais de crianças de 6º ano, que agora passam de um professor para muitos professores, como lidar com essa transição. E a reunião aos sábados. Porque em algumas escolas isso não tem impacto, mas há muitas escolas em que a família é formada de trabalhadores que não tem como comparecer em dia de semana. O cartão da família carioca também mobilizou as famílias. Por quê? Porque a frequência exigida é de 90%. Os pais têm que ir na reunião de pais. Nós colocamos os pais dessas crianças que são das famílias abaixo da linha da pobreza, as famílias em situação de miserabilidade. São as que mais precisam de escola. Agora, aí, os diretores depois fazem um trabalho junto com os professores de tentar encantar essas famílias e mantê-las. Eu recebo, quando eu tenho o sábado de reunião, fotos e mais fotos de como as escolas se organizam para esse evento. Então, e por último, mas não menos importante, a escola de pais nas creches.
associada ao PIC e às creches, orientando os pais de bebês sobre cuidado com a alimentação infantil, fortalecimento de vínculos familiares, como estimular o cérebro da criança, com uma bibliotequinha circulante para as famílias levarem os livros para casa. Uma outra coisa que envolveu muito as famílias foi o kit de férias. As nossas crianças de 5 anos e as crianças do 1º, 2º e 3º ano levaram para casa um kit com um dever de férias. Mas nós entregamos para as mães dessas crianças, mães e pais dessas crianças, porque há que haver um envolvimento dessas famílias com esse processo de alfabetização. Porque, no fundo, nós fizemos isso para que a alfabetização se consolide. Nunca mais, mesmo 28 mil analfabetos funcionais na nossa rede. Nós somos a rede, afinal, do Rio de Janeiro. Na verdade, tudo que nós estamos fazendo é organizar a política educacional por faixa etária. Quer dizer, é associar o ensino ao processo de desenvolvimento da criança. A criança passa por diferentes etapas nesse tempo que fica conosco. Tem toda a estratégia para a primeira infância, que tem que ser uma estratégia integrada, intersetorial, olhando não só para o lado educacional, mas também das famílias, de assistência social e de saúde. Então, todo o processo que começou, ou que é uma consequência da passagem das creches, da assistência social para a educação, eu acho que se conclui nessa gestão, com a colocação de professores de educação infantil, acabar com a terceirização nas creches, que ainda não acabou, mas estamos nos finalmente desse processo, o currículo de creche adequado a essa estratégia de trabalho para que as crianças no futuro entrem no 1º ano prontas para ter muito sucesso escolar, sem anemia falciforme, sem problemas que podem ser prevenidos na primeira infância, com escola de paz e assim por diante. Depois, as casas de alfabetização. Como me perguntam no Twitter o que é casa de alfabetização? Eu já fui em 9 das 10 CREs conversar com todos os diretores. Só falta a 8ª. Então, eu não pus a explicação enquanto nós não tivéssemos falado com os diretores. Não pus no Twitter enquanto não tivéssemos falado. Mas hoje já praticamente todos sabem. É uma nova estratégia de organizar a aula para crianças em fase de alfabetização. Nós já temos materiais para alfabetização. Nós já temos um currículo bom de alfabetização e capacitamos todos os professores alfabetizadores. Estamos há 3 anos, ou há 2 anos, né, porque fazendo avaliação externa do 1º ano, que é o ano de alfabetização. Avaliação no começo do ano, aquela... Se não fosse 1º ano, a gente chamaria de prova de nivelamento, mas aquela avaliação diagnóstica que a gente faz no início do 1º ano, para que a professora saiba em que estágio a criança chegou, mas faltava uma coisa. Faltava trabalhar com rotina de sala de aula. Então, nas casas de alfabetização, algumas delas um prédio, mas em toda a rede, o 1º, 2º e 3º ano. Nós organizamos o ambiente da sala, e aí, diretores, importante atentar para isso, nós vamos desenhar o círculo montessoriano em todas as 1º, 2º e 3º anos. As aulas começam no círculo com a catarse, as crianças pondo para fora aquilo que trouxeram de casa, termina no círculo com a avaliação do que eu aprendi hoje. Todo dia tem dever de casa, todo dia tem correção de dever de casa e todo dia tem reforço paralelo, né? E todo dia tem trabalho também com os que mais se destacam. Eu podia falar o dia inteiro disso. Mas depois do 1º, 2º e 3º vem o primário.
E vocês vão estranhar, porque nós estamos falando do 4º, 5º e 6º ano. O 6º ano está no 2º segmento, mas do ponto de vista de desenvolvimento da criança, ele faz parte de, se a gente voltar à linguagem dos ciclos, de um ciclo. Essa criança é pré-adolescente. O ano passado e o retrasado, nós aceleramos todos os defasados de idade série do 6º ano. E já na matrícula, esse ano fizemos a mesma coisa, todos os analfabetos funcionais de 6º foram encaminhados para resolver o problema dessas crianças. Com isso, nosso 6º ano tem 11, as crianças têm 11 anos. Para essa faixa, algumas novidades. Elas vão ter diário, escrever, as crianças vão escrever todos os dias, provas sobre o livro de que mais gostou, mensal e não bimestral. Então, nós vamos ter redação, uma redação por mês sobre um livro. Então, as nossas crianças de 4º a 6º vão ler todos os meses, pelo menos, um livro. Nós vamos ter muita estratégia em matemática de solução de problemas, uma ênfase grande em leitura de não ficção, discussão de notícias de jornais. Quer dizer, são muitas coisas no primário. E no ginásio, que a gente introduziu no ano passado, né, as crianças, os nossos adolescentes, vamos continuar fortalecendo o protagonismo juvenil, fortalecendo, e a Assembleia vai ser uma estratégia importante para protagonismo juvenil, tanto no primeiro quanto no 2º segmento, a reunião de todos os alunos com o seu diretor, com o diretor adjunto, com o coordenador pedagógico e nas escolas da manhã também com o técnico de enfermagem, que vai ter um papel muito importante nesse processo. Então, é a organização por etapa do desenvolvimento da criança. Aí teremos novamente a semana de capacitação, né, secretária? Qual a importância de se mobilizar toda a rede em torno dessa semana? Olha, a semana de capacitação nós começamos em 2010 e fomos avançando cada vez mais. Por que nós criamos isso? Todo profissional, evidentemente, qualquer profissão precisa se capacitar continuamente. Mas em educação nós somos regidos pelo ano letivo. E capacitação é uma questão central para deixar os nossos professores prontos para trabalhar com aquele currículo, com aquelas crianças, com o que vem de novidade por aí. Então, quando eu falo, por exemplo, de casa de alfabetização, haverá toda uma estratégia para trabalhar, uma capacitação para trabalhar com a casa de alfabetização. Vai haver uma estratégia específica para o 3º ano. O 3º ano é o grande nó da rede. Antigamente era o 6º, agora é o 3º. Porque, mesmo com essa ênfase em alfabetizar no 1º ano, no ano passado ainda crianças com problemas, que terminaram o ano com I, tiveram que ser reprovadas no 3º ano. Nós vamos capacitar os professores para trabalhar com o 3º ano. Mas vai haver muito mais coisa. Para o primário, para trabalhar com essas estratégias, com leitura, muita ênfase em leitura nas nossas capacitações, com matemática. Encontrei ontem com a Lilian Nasser para discutir como que vai ser toda a capacitação de matemática, ciências, e nas escolas da manhã, os cientistas da manhã, história, geografia. Nós vamos ter capacitação para 40 mil professores em todas as áreas, aliás, a capacitação dos diretores foi durante todo o mês de janeiro, né? E trabalhamos muito. Tem muita gente aqui que está de língua de fora com o fim do mês de janeiro, porque é um mês de muita capacitação para os diretores. Agora, para todos os professores, e só esclarecer que, embora a gente tenha uma estratégia de estudo com a educação infantil, especialmente com as creches, nós fechamos a última semana do ano letivo passado com as jornadas pedagógicas da educação infantil. Então, se faz revolução na educação com boa seleção de professores, e nós temos os melhores da cidade, com material com esses professores e com muito investimento em capacitação,
Mas não qualquer capacitação, centrada no que vai ser feito naquele ano letivo. Agora, e uma outra novidade é proporcionar mais tempo para o professor regente planejar suas aulas, né, secretária? Há uma lei que estabeleceu que o professor tem que ter 1/3 do seu tempo sem contato direto, em atividades que não demandem contato direto com o aluno. Essa lei é de julho ou agosto, não me lembro, de 2008. Como nós tínhamos uma brutal falta de professores, nós tivemos que nos organizar para isso. Hoje, nós já cumprimos, e já cumpríamos com o P1, mas com o P2 a gente não conseguia cumprir. Nós nos organizamos para cumprir essa lei em 2012. Não vai ser fácil para as escolas, mas vai ser muito bom para melhorar a educação. Não só para que esses professores possam ter condições de trabalho melhores, mas os nossos alunos vão se beneficiar com isso. Porque eles vão poder ter tempo para correção, ter tempo para planejar, para discutir com os professores da mesma disciplina, vai ser muito positivo. Mas aí, por que o senhor tem trabalhado para organizar toda a rede por etapas de desenvolvimento? É importante entender que a educação funciona, inclusive no nível superior, não estou falando só da nossa, quando o olhar central é para o aluno. O professor é o principal agente desse processo de transformação. Mas nós temos que ter consciência que nós estamos olhando para um aluno. E cada criança é diferente da outra. Mas, em etapas diferentes de desenvolvimento, as crianças apresentam alguns traços comuns. Então, nós temos que olhar para aquela criança no momento que ela vive. Eu falo muito do ginásio em que são adolescentes, nós professores sabemos que eles estão com os hormônios a 1000, né? Estão agitados, estão descobrindo novas coisas na sua vida, e nada pode dar mais errado do que enfileirá-los um atrás do outro e copiem nos seus cadernos e escrevem no quadro. Essas crianças de uma geração, esses adolescentes de uma geração que é de incluídos digitais. Né? Então, nós fizemos a Educopédia inicialmente pensando nesse aluno adolescente, que vai ter projetado aulas sobre as cruzadas, aulas sobre valores olímpicos, aulas com